Hoje nós vamos falar sobre um dos personagens pouco comentado na Bíblia. Para ser sincero, existe apenas uma passagem na Bíblia que fala acerca desse personagem. Quando eu recebi o convite para falar sobre ele, eu falei assim: Wagner foi muito maldoso comigo. Tinha Timóteo, tinha Paulo, tinha Moisés, tinha Davi. Ele escolheu justamente Matias. Mas depois, o que acontece? Pesquisando, lendo, estudando, eu posso garantir uma coisa para os irmãos: é um dos personagens mais polêmicos de toda a Bíblia. E que dá muito, como diz o provérbio, dá muito pano para manga. Há uma discussão muito ampla. Eu, por exemplo, escrevi um livro onde eu dou uma pincelada não sobre Matias, mas sobre uma questão abordada por Paulo, e que eu acabei envolvendo Matias nessa questão. Essa questão é polemicíssima, que está lá em 1 Coríntios, não precisa ler, capítulo 15, versículo de número 5. O apóstolo Paulo, no seu discurso apologético em favor da ressurreição, parece-nos assim que ele se esbarra num fato histórico que tem gerado muita controvérsia e sendo objeto de discussão pelos céticos, para atribuir à Bíblia uma contradição que nós dizemos que é uma contradição somente na aparência. E a discussão vai longe, porque nesse discurso apologético sobre a ressurreição, quando chega no versículo de número 5, ele diz o seguinte: que Jesus foi visto pelos apóstolos e depois por muitos, por Tiago, se não me engano, e depois pelos 12, após a sua ressurreição, que ele foi visto pelos 12. Mas preste atenção: quando Jesus, antes de Jesus morrer, quantos apóstolos havia? Havia quantos? Pode falar comigo, correto? 12. Mas antes mesmo dele morrer, o número do colégio apostólico foi reduzido para quanto? 11. Só que o que acontece? Paulo diz que Jesus, após a sua ressurreição, foi visto pelos 12. Mas quantos tinham? E agora? Vocês estão me entendendo? Então, é um objeto de polêmica. Será que Paulo errou? A Bíblia está em contradição? Vamos colocar em xeque a inspiração das Escrituras? A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? É a palavra. E se ela é, então por que Paulo faz alusão ao fato que aparentemente não ocorreu? Ele diz que são 11. Ele diz que Jesus foi visto foi por 12 ou por 11? 12. Mas tinha 11. Essa é a questão. Então isso, nós nos debruçamos sobre isso. Então só essa questão aí já dá para a gente trabalhar bastante a questão sobre Matias. Mas outras questões também são levantadas sobre Matias. Vamos ler a passagem bíblica que envolve esse personagem e que indiretamente e de forma implícita há outras passagens que merecem também a nossa ponderação e a nossa discussão nessa tarde. E estará aberto aqui fórum de perguntas. E eu confesso para vocês que eu gosto dessa questão de perguntas e respostas, até porque eu fiquei durante uns quase 10 anos respondendo perguntas pelo rádio. Não sei se alguns irmãos chegaram a me ouvir na musical. Chegou a ouvir? Então lá era assim, resposta, pergunta queima-roupa. Perguntavam na hora e a gente tinha que responder. Então o negócio ali era teste, não era brincadeira. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do versículo de número 16. Atos capítulo 1. A partir do versículo de número 16. Olha, eu confesso para os irmãos que eu rabisquei aqui no caderno, porque olha, eu agradeço primeiro a Deus, depois você, meu querido, porque essa questão fará parte do meu novo livro. Ocupará um capítulo do meu livro. Eu falei: Matias, chega lá e fala 5 minutos, acabou. Não. Olha bem.
Capítulo, eu louvo a Deus para ver meu amado irmão aqui, porque ele me deu inspiração. Então, ainda hoje ele estava lá. Então, desculpe a informalidade aqui, mas muito obrigado, viu, pela oportunidade, pelo convite. Vamos ler a partir do versículo 15. Todos encontraram? Amém. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu espalho. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir no seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Pai Santo, mais uma vez nós estamos aqui para te louvar e dizer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Senhor, porque aprove o Senhor nos dar mais um dia de vida, Pai. Depois de tantos problemas, tantas dificuldades e tribulações, o Senhor nos agraciou por mais esta oportunidade. Aqui está o teu povo, e eles vieram aqui não foi para me ver, não foi para ouvir a minha voz, mas para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, Senhor. E o Senhor sabe que eu dependo de ti, porque sem ti eu nada posso fazer. Eu peço, capacita-me, enche-me com a tua graça, com o poder do teu Espírito Santo. Abençoe esse auditório, que possamos ter a mente de Cristo, sabedoria para entender as coisas espirituais e compreender os teus mistérios da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós te louvamos e bendizemos. Amém, Pai. Cada dia é um novo dia, um milagre da vida, a gente tem que agradecer, né? Meus queridos, esta passagem de Matias, ela nos leva para uma perspectiva ministerial. Tratar dos critérios para a ordenação. Aqui trata-se de eleição, hoje, porém, ordenação de obreiro. Quais são os critérios? Quais foram os critérios impostos a Matias? Quais os pré-requisitos que ele preencheu? Se ele realmente era a pessoa indicada para ocupar esse cargo ou não? Existem objeções, e que nós, inclusive, anotamos na Bíblia publicada pela editora CPAD, a Bíblia de McNair, a Bíblia explicada. No final desse capítulo, ele faz uma ponderação, e essa ponderação é do Dr. Morgan Campbell. Algumas ponderações, ele faz objeção à ordenação de Matias, e ele sugere que não deveria ser Matias, mas deveria ser Paulo,
pessoa a ocupar. Ele entende que Pedro, juntamente com os apóstolos, se precipitaram ao ordenar Matias. Essa é uma conjectura, ou uma ilação. A gente tem que analisar o contexto amplo do texto, analisar as perspectivas dentro de que perfil os apóstolos estão inseridos, para saber se realmente houve. Alguns objetam que Jesus havia sido assunto aos céus, fazia quase 10 dias. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado, portanto, eles estão dentro de um hiato entre a ascensão de Cristo e o derramar do Espírito Santo, e portanto inserido dentro de um contexto veterotestamentário, ou seja, lendo o início da igreja, e diga-se de passagem, uma igreja incipiente, com os óculos do Antigo Testamento, obedecendo alguns critérios veterotestamentários para esse estabelecimento de um homem que deveria ocupar. Mas será que é isso assim? Jesus não estava presente, o Espírito Santo não havia sido dado, esses homens não tinham o Espírito Santo, visto que parece-nos que eles ainda estão dentro de um contexto do Antigo Testamento? Então veja que existe alguma complexidade dentro desse texto. Os pré-requisitos, aquilo que foi exigido para a ordenação, para a eleição de Matias, será que esses pré-requisitos são legítimos? Deve-se observar isso? E se não for assim, será que há também uma oportunidade para esse novo colégio apostólico, que há um festival de apóstolos? Será que devemos concordar com tudo isso? Então vocês vejam que essa passagem abre uma porta para várias discussões. Não está restrito apenas aqui a esse personagem Matias, mas vamos nos ater por enquanto aqui ao texto, e se porventura der tempo, abriremos espaço para outras discussões. Os irmãos da Missão Sorte estarão livres para perguntar, e também iremos debater alguns temas aqui polêmicos. Eu gosto da polêmica. Primeira coisa que devemos notar é sobre o nome Matias. Esse nome Matias é um nome bastante comum no pensamento judaico, no pensamento dos hebreus. O nome Matias, no estudo da onomatologia, que é um estudo voltado para os nomes, e diga-se de passagem, pela bondade de Deus, eu tive a oportunidade de escrever um dicionário conhecido como Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, onde nós abordamos a origem do hebraico, do grego, do aramaico, do babilônico, do persa, de cada um dos nomes citados na Bíblia. E este nome, por exemplo, de acordo com a onomatologia, que faz parte da linguística, esse nome ele é designado no termo grego conhecido como nome teofórico, Matias. O que é o nome teofórico? Esse vocábulo teofórico ele é composto da seguinte maneira, que vem de theos, que é Deus, e esse fórico vem de phoreo, que é o verbo grego para trazer. Logo, o nome teofórico é aquele que traz um elemento divino, o nome de Deus. E esse tipo de nomes no pensamento judaico era muito comum, porque era um povo muito religioso. E quando, por exemplo, nascia uma criança, dependendo da circunstância que a criança tivesse nascido, por exemplo, se era Natanael, significa Natanael, que tem o mesmo significado de Matias e que tem o mesmo significado de Natan ou de Jonatas, significa dado por Deus, presenteado por Deus. Então, quando os pais entendiam que o filho era uma dádiva de Deus, era o resultado de um presente de Deus, eles davam esse tipo de nome: Natanael, ou Elnatan, Matias, Matatias, Matitias, Mateus, Jonatas, Natan, Nataniahu. Então veja que esse sentimento religioso estava muito presente na antroponímia hebraica e, portanto, merece a nossa ponderação do ponto de vista linguístico e fazendo essa abordagem onomatológica para chegarmos à conclusão do significado desse nome. Matias, como é que nós trabalhamos esse nome Matias dentro do fator linguístico? Matias a gente chama de forma aprológica do nome Mateus.
Matatias. A forma apolológica nada mais é do que uma forma contraída, diminuída. É como se eu quisesse falar José e falasse Zé. Priscila, apesar do nome ser amplo, é a forma hipocorística, ou carinhosa, ou diminuída. Sabe de que nome? Do nome Prisca. Porque o nome original no latim é Prisca, e a forma diminuída, carinhosa é Priscila. É bom, José, Zezinho. Entenderam bem? Então Matias é a forma apolológica, a forma diminuída, a forma contraída do nome Matatias, que por sua vez vem do hebraico, e no hebraico a pronúncia é essa, Matitiah ou Matitiah, que vem de Matan, que é igual a Natan, que significa dádiva e presente. E esse sufixo Iah ou Iahô é a forma diminuída do tetragrama do nome de Deus, que é Iavé. Logo, Matias, forma apolológica ou diminuída de Matitias ou Matatias, significa dado por Deus, ou presente de Deus, ou Iavé presentivo. Então, um nome interessante. Então, Matias significa necessariamente isso. Além desse significado, essa etimologia do nome, Matias, antes de se tornar apóstolo, ele tem uma história. E uma história que nós chamamos de história extra-bíblica. E por que assim nos expressamos? Porque essa história não está registrada na Bíblia. Essa história de Matias. E para falarmos um pouco sobre Matias, tivemos que apelar para alguns historiadores. Entre eles, eu quero destacar aqui o grande historiador da igreja do quarto século, que foi contemporâneo de Constantino. Chamava-se Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, no capítulo 2, e o ponto 12, ele traz-nos alguma coisa a respeito de Matias. De acordo com ele, Matias viveu até o ano 70 da era cristã. Nós estamos vendo aqui uma ordenação de Matias por volta do ano 32. A cronologia não é muito precisa acerca do nascimento de Jesus, visto que existem várias cronologias. Você tem uma cronologia que é chamada Ano Mundi. E parece-nos que a cronologia judaica obedece criteriosamente esse ano mundi. Mas existe uma outra cronologia que é chamada a cronologia lunar, que também é dos judeus, que tinham duas formas de contar o tempo. Existe também um calendário que nós chamamos de calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Então existem maneiras de contar diferentes. E o calendário romano, que é o Annus Urbis Conditae. No calendário romano, eles contam, o calendário deles, essa cronologia, ela é datada a partir da fundação de Roma, 753 a.C. Então, como há uma grande confusão, chega-se ao seguinte ponto, que Jesus nasceu 4 a 5 anos antes de nascer. Portanto, há uma confusão cronológica. Mas vamos padronizar, dizendo o quê? Jesus morreu no ano 32 da era cristã, que começa a partir do nascimento de Jesus, que esse é o calendário cristão. Se ele morreu então no ano 32, cerca de pouco menos de 50 dias da sua morte, Matias, ele é eleito como apóstolo. Só que antes desta eleição, ele tem uma história, porque ele não saiu assim do anonimato. Ele tem uma história pregressa. E aí que Eusébio de Cesareia e outros autores também, que são os irmãos menonitas, naquele livro Espelho dos Mártires, vai narrar alguma coisa acerca de Matias. Então veja, que essa história que eu estou contando, eu repito, ela não está registrada na Bíblia, pelo amor de Deus. Olha, o pastor disse que está na Bíblia, está na heresia. Não, nós estamos aqui elucubrando em cima da tradição. Que tem muita coisa, por exemplo, nós afirmamos que Paulo, como que Paulo morreu? Como foi? 68, 69. Por volta de 60. Decapitado, né? Mas onde está isso na Bíblia? Vocês estão entendendo?
João Marcos, ele foi amarrado pelos braços, pelas pernas e foi arrebentado ao meio por 4 cavalos. Tá, e onde está isso na Bíblia? O nome do ex-ladrão da cruz é Dimas, mas onde também está na Bíblia? A mulher de Pilatos chamava-se Cláudia Prócula, também não está na Bíblia. Se nós não recorrermos à história para entendermos melhor o que diz a história bíblica, e até porque muita parte da história nasce dos relatos que a Bíblia apresenta, quer dentro da arqueologia ou da história, eles recorrem à Bíblia, nós vamos ficar às escuras acerca de alguns relatos que a Bíblia faz. Portanto, precisamos. Você não vai canonizar isso e nem dar inspiração, mas ajuda para compreender. Como que vamos compreender, por exemplo, que Herodes foi comido de bicho no capítulo 12 de Atos, mas que na verdade Herodes morreu no capítulo 2 de Mateus? Olha, se ele morreu quando Jesus nasceu, como é que 48 anos depois está Herodes sendo comido de bicho? Aí você vai entender que havia uma família herodiana, que não está na Bíblia, todos os Herodes, mas havia uma família que você tem que acompanhar dentro da história para saber que Herodes era aquele. Acabou se arrebentando todos, de acordo com o próprio historiador Eusébio de Cesareia. Os irmãos estão me entendendo? Então, levando em consideração esse fator histórico, que eu acho que é de fundamental importância para nós entendermos, mas não estou aqui dando um caráter de inspiração e nem canônico a esses relatos históricos, mas apenas abrindo um precedente para melhor compreender o texto, eu vou agora começar a trabalhar a questão sobre Matias. Matias, portanto, de acordo com Eusébio de Cesareia, viveu no ano 70 da era cristã. Se ele foi ordenado ou eleito por volta do ano 32, logo o seu ministério durou quantos anos? Quem é bom de matemática? 32 para 70 falta quanto? 38. 38 anos. Mas onde estão os 38 anos na Bíblia? O que ele fez? Você está entendendo? Então alguns o criticam justamente por causa desse ato e desse silêncio, porque trabalham no silêncio das Escrituras. Vocês perceberam que esse Matias é problemático? Trabalhar. Você me jogou na fogueira. Mas muito obrigado. Então são 38 anos de história que está no obscurantismo, que está na obscuridade, e que nós precisamos escavar um pouquinho essa questão arqueológica, histórica, para ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Infelizmente o relógio está tremendo. São 38 anos. Dentro destes 38 anos, de acordo com Eusébio, Matias fazia parte da família real de Davi. E se ele fazia parte da família real, assim como José fazia, e Jesus acabou fazendo parte, logo ele era de que tribo? Judá. Tribo de Judá. A igreja aqui está terrível assim. Mas está assim, ó, cravado. Judá, sem dúvida. Ele era da tribo de Judá. Então nós fizemos algumas descobertas. Primeiro, ele era da família real de Davi e da casa de Judá. E logo na sua juventude ele já aprendeu sobre a lei, sobre a Bíblia, sobre os profetas. Ele era versado nas Escrituras, era uma pessoa que tinha conhecimento. E de acordo com alguns, aí há uma divergência histórica entre os historiadores, que dizem que ele foi para a Etiópia. E lá na Etiópia, que fica na África, ele desenvolveu um trabalho de evangelização na Etiópia. Voltou depois, e porque ele se negou a oferecer sacrifícios a uma divindade que fazia parte do panteão romano, que chamava-se Júpiter, que era, na verdade, uma referência à divindade chamada Zeus no panteão grego, então os pagãos martirizaram a Matias. Ele sofreu martírio. Outros dizem que ele, na verdade, foi martirizado pelos judeus, porque foi acusado de ter blasfemado contra Deus, contra Moisés e contra a lei. E, portanto, o seu destino foi o martírio. E como foi esse martírio? Segundo a tradição,
Matias foi levado à cruz, amarrado numa cruz, e em primeiro lugar apedrejado, e depois tiraram-no da cruz e o decapitaram. Então, uma mescla de sentença, de punição, uma mescla de tribunal judaico com tribunal romano. Por quê? Não era a prática dos judeus decapitar ninguém. Essa prática era própria dos romanos, que decapitavam somente seus cidadãos, que não poderiam ser crucificados. Entendeu? Então essa é um pouco da história. Essa é uma história, e repito, cunhada da tradição a respeito de Matias. Mas agora existe uma tradição que eu achei muito curiosa, que precede o seu martírio, porque antes de ser martirizado, então ele tem toda uma história. Esta história que precede o seu martírio, ela diz o seguinte, prestem atenção, que Matias fazia parte de um grupo seleto de Jesus, que não era um colégio apostólico. Ele não fez, em princípio, parte do colégio apostólico. Existem alguns apóstolos que também se tornaram anônimos, tem o nome deles, mas depois a sua história desapareceu. Mas Matias não fazia parte do colégio dos 12, que eram os apóstolos do Cordeiro, mas ele fazia parte daquele colégio que vocês vão ver agora, que está em Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Primeiro que encontrar, por favor, levante-se e leia. Os irmãos me perdoem, mas eu gosto de assim, devagarinho, um pouco prolixo. A gente vai chegando lá, até onde der nós vamos comentar. Lucas 10, versículo de número 1. Quem encontrou, bem rapidinho. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Amém. Então, logo depois de haver comissionado os 12, os quais foram preparados pelo Senhor, e nós vamos ver que o critério de ordenação para obreiros de Jesus não era brincadeira, não. Ele passou a noite em oração, diz Lucas capítulo 6. E depois de haver passado a noite em oração, ele desce no monte e ele começa a convocar. E mesmo sendo Deus, sendo Jesus, tendo passado a noite em oração lá no monte, ele desce do monte e ainda escolhe 12, o vendeu por 30 moedas. Então foi Jesus, gente, com todo o critério que ele utilizou para formar o seu colégio apostólico ministerial. Dá a impressão que ele errou, né? Mas ele não errou, não, viu? É que nós vemos a pessoa agora, e Jesus está vendo como ela vai ficar lá na frente. Às vezes você foi levantado como obreiro, ou está sendo levantado e alguém, esse fulano é desse jeito, e é, porque ele só pode enxergar aquilo que você é, mas aquilo que você será, só aquele que te escolheu, só aquele que te chamou, só aquele que te chamou. Se fosse pelo nosso critério para escolher obreiros, ia reprovar todo mundo. Todo mundo, passava ninguém. Apontem um aí, dos 12 aí que poderia passar no crivo hoje do ministério. Gente, com todo respeito, boa parte meio tranqueirinha, problemáticos aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens. Mas deixe-me contar uma história para vocês. Conta-se que Michelangelo passava por uma das ruas de Florença, todo vestido de branco, com seus discípulos, e era uma rua sem asfalto, de terra. Quando de repente ele observou que tinha um pedaço de mármore na terra, e ele rapidamente, não olhando pela brancura das suas vestes, dobrou os seus joelhos e com as mãos começou a desenterrar aquele pedaço de mármore. Os seus discípulos, parecendo os críticos de plantão da atualidade, olhou assim: mas Michelangelo, por que se rebaixar tanto? É apenas um pedaço de mármore. Ele deu uma paradinha por um tempo, olhou para mim, para os discípulos e disse: enganai-vos, eu vejo um anjo na pedra. Um anjo na pedra? Sim. E continuou. Dentro de pouco tempo, Michelangelo levou aquele pedaço de mármore para o seu ateliê e com um cinzel trouxe do imaginário para o mundo concreto o anjo que ele tinha visto naquele pedaço de mármore. Dentro de pouco tempo, pastor, estava na melhor galeria da Itália,
exposto o anjo de Michelangelo. Quem olha para você está vendo apenas um pedaço de mármore, mas o Senhor está dizendo: eu vejo um anjo na pedra. Nós estamos vendo aqui, Deus está vendo a coisa como que ela vai ficar lá na frente, pronta. Existem os critérios? Existem. Precisam ser observados? Precisam. Mas nem sempre as pessoas que são levantadas no momento correspondem àquilo que o ministério espera. Mas com o tempo essa pessoa vai sendo cuidada, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo aperfeiçoada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Então veja que ele não fazia parte do colégio dos 12. Os 12, cada um tinha uma característica, né, bastante difícil. E Jesus escolhe, elabora e tal, e mesmo assim um vendeu, o outro o que fez? O traiu, ou melhor, o negou. E não negou sob imprecações. Juro por Deus que eu não conheço esse homem, quero que ele me castigue. Quem foi ele? Pedro. E os demais, com exceção de João Evangelista, a hora que os soldados chegaram para prender Jesus, ó, deram linha, sumiu todo mundo. Sumiram. Só João foi lá, porque era amigo do sumo sacerdote, e depois João aparece ao pé da cruz, juntamente com as mulheres, observando Jesus que estava crucificado. Então percebam que eles tinham uma característica imperfeita. Eram de pequena fé, eram inseguros, eram cheios de problemas. Mas é com você que Deus quer trabalhar, é você que Deus tem escolhido. Em breve você vai ficar do jeito que Ele quer. Então voltando, Matias não fazia parte desse colégio apostólico. Ele fazia parte do colégio dos 70. Isto, de acordo, volto a dizer, de acordo com Eusébio de Cesareia. Mas é plausível nós nos debruçarmos sobre essa declaração de Eusébio e também dos autores do livro O Espírito dos Mártires, porque senão, como é que nós vamos colocar Matias como um candidato ao colégio apostólico para substituir Judas, se ele não tiver um histórico? Ele tem um histórico. Ninguém vai nascendo assim obreiro, com exceção de Paulo, né? Paulo já nasceu obreiro. Mas isso é raro, porque Deus, se Ele quiser, Ele pode agir. Ele viu na pessoa, Ele pode agir, mas não é o critério, isso é uma regra, não é? É uma exceção, melhor, não é a regra. Então vamos lá. Matias, nós já conhecemos então o significado etimológico do seu nome. Segundo ponto, um pouco da sua história, que inclusive está no Espírito dos Mártires. Agora convém-nos saber se Matias, de fato, de verdade, preenchia os pré-requisitos para ser ordenado como apóstolo. Vamos ver Atos dos Apóstolos, vamos voltar para o texto. Vamos ver se ele preencheu os pré-requisitos. Capítulo 1, versículo 22. Acho que é o 22. 21 e 22. E 23. Quem pode ler? Bem alto. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles que faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Bom, vamos lá. É necessário que dos varões que conviveram conosco, a primeira característica para ser apóstolo, de acordo com a exigência apostólica, qualquer que conviveu conosco. Isso já fortalece a tese de Eusébio de Cesareia. Em todo o tempo, desde o batismo de João, porque todos os discípulos de Jesus, pelo menos dois nós temos certeza que eram discípulos de João, o precursor. Então ele precisa preencher esse pré-requisito. Ele precisa ser uma pessoa que conviveu conosco durante todo o tempo. Então não poderia ser um paraquedista que aparecia. O camarada aparece
participa das reuniões? Quais são as suas credenciais? Precisa preencher alguma coisa. Não? Tem que ter. Ou eu estou errado, pastor? Não é por aí? Então você tem que ter, você não pode ser paraquedista, tem que estar ali na obra, alguém tem que estar te vendo, fazendo alguma coisa. Não, peraí, esse aqui, né? Está aqui com a gente, está trabalhando. Então vamos lá. É necessário, pois, conviver conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça testemunha da ressurreição. Segundo ponto, essa pessoa precisava ter visto quem? Jesus ressuscitado. Porque como que você vai dar testemunho? Aí com a palavra do doutor aqui, que é advogado, que tem a testemunha, como é que é? Auricular, como é que é? Auricular, né? É aquela que ouve e vê, né? Mas tem aquela uma também que é a ocular, né? E aqui no caso a exigência é para uma testemunha ocular, não é que só ouviu, não. Tem que ter visto, porque você vai dar testemunho de uma coisa que você não viu. Fica embaçado, né? Como diz o pessoal. Então ele tem que ter visto. Vamos ver se ele preencheu esse pré-requisito. Versículo de número 23. Quem poderia ler? E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Muito bem. E apresentaram. Veja que o verbo apresentar aí, ele está na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo ativo. E apresentaram. Quem? Eles apresentaram. Mas eles aqui não são os apóstolos. A igreja naquele momento, a igreja incipiente, ela na verdade tinha mais de 500 membros. Não obstante, obedecendo a ordem de Jesus ali dentro do cenáculo para esperar a promessa do Espírito Santo, quantos havia? Havia quantos? Quase, ao número arredondado e aproximado, quase 120 pessoas. Portanto, quem é que fez a apresentação do Matias? Quem o apresentou? Quem? A igreja, gente. A própria igreja. Então veja que o obreiro nasce no coração de Deus, mas ele em primeiro lugar é reconhecido pela igreja. A igreja vê, não, esse camarada é um obreiro. Ele é um presbítero. Ele preenche os pré-requisitos para ser pastor. A igreja vê nele. Quando o ministério ordena o obreiro, ele está simplesmente confirmando o que Deus quis e o que a igreja já está vendo. A igreja está vendo nesta pessoa. Dura coisa quando levanta um obreiro, a igreja, oh, misericórdia, justo esse aí, se esse aí for pastor, eu sou apóstolo. Aí, não tem às vezes, camarada, não, depois de tudo, perdi a voz aqui, pastor. Estão entendendo, cara, né? Agora é gostoso, é quando o obreiro, a igreja vê a pessoa, a igreja já o elegeu como dirigente, o elegeu como evangelista, o elegeu como pastor, o elegeu como obreiro. Glória a Deus. Quando ele for ordenado, sabe o que ele vai ser? Aquilo que Jesus apresenta lá, que Paulo apresenta, que Jesus fez em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Deu dons. O obreiro é uma dádiva de Deus para a igreja. A igreja que ama o seu pastor, que ama, que honra, você está amando a Deus, porque foi Deus que deu. Mas fale com ele. Ele é o dono da criança. Você gosta de ver alguém batendo no seu filho? Não. O pai também, o dono da obra, não gosta de ver batendo nos seus obreiros. O princípio da autoridade chama-se submissão. Quer ter autoridade? Seja submisso. Seja obediente. Ninguém que seja insubmisso um dia alcançará a posição de autoridade. Ele pode alcançar autoritarismo.
mas não autoridade. Porque a autoridade é delegada por Deus e o sinônimo de autoridade é submissão. Esse é o caminho. Se você quiser se dar bem no reino. Agora, se quiser cair em outro ministério, tem o ministério de Jeroboão. Aí esse problema. Fique à vontade. Pode ser até. Agora, porque o apóstolo agora já está fraco, né? Agora é patriarca, que é o pai dos apóstolos. O patriarca é o pai apóstolo. Só a graça de Deus, né? Vamos deixar para lá. Pastor, eu tenho princípio aí. Pode ir, pastor. Tem 10 aí? Queridos, então, percebe-se que Matias, ele não é um paraquedista. Ele tem uma história. E ele é visto antes de qualquer um por quem? Pela igreja. É a igreja que apresenta. Falou, olha aqui, ó. Gente, primeira coisa, não houve corporativismo, que existem em algumas igrejas. Não houve apadrinhamento para a ordenação de obreiros. E não houve nepotismo. Vocês entendem bem essas palavras, né? Nepotismo, apadrinhamento. Isso acho que não existe hoje, né, nas igrejas. Eu acho que isso aí é coisa da só. Eu não coloquei papo nepoto, não. Isso não existe, não. Lá na prefeitura, esse pessoal da política, né? Que coloca os parentes para cargo de confiança. Acho que é só. Na igreja não tem gente. Não houve apadrinhamento. E por que eu digo isso? Que não houve apadrinhamento, e não houve nepotismo, e não houve corporativismo. Ainda que a igreja não é uma empresa. Mas por aí tem algumas igrejas que são, viu, pastor? São pequenas igrejas e grandes negócios. É o marketing. Você tem até o final desse ano. Quanto de dízimo aí, tesoreiro? Está dando 8 mil por mês. Até o final do ano, essa igreja tem que ter 50 mil. Eu assisti uma reunião de obreiros onde o pastor, cujo nome vou deixar no anonimato, mas eu cheguei aqui faz tanto tempo. Ele já tinha vindo de uma outra igreja onde ele já tinha, assim, feito uma varredura, assim, limpeza assim no copo. Com o tempo o copo vai ficando cheio de poeirado. Aí tem que fazer uma limpezinha, entendeu? Tem que limpar, né? O negócio espanador, limpar e não deixar nada. Aí ele veio para esse campo. E lá é chamado de presidente, né? Presidente tal, presidente tal. Ele falou, olha, eu vim para cá com tanto salário, mas eu vou chegar até tal tempo a ganhar os meus 42 salários mínimos que eu ganhava naquele campo lá. Eu confesso que até eu fico com vontade de ser presidente desse campo, 42 salários. Uau! Professor Gilberto, só nem para ótica, olha, professor. 42! Para tudo, gente, nem deputado. Vocês estão entendendo? Então, pequenas igrejas, grandes negócios. Agora, por que eu digo que não houve o corporativismo? Eu quero que vocês leiam Atos 1, versículo de número 14. Gente, é uma pena, viu? Não vai dar nem para começar. Vamos lá. Atos 1, 14. Todos eles perseveravam. Presta atenção. Como é que é? Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E todos esses quem? Os quase 120 perseveravam unânimes em oração com as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, e entre elas estava Maria Madalena, Susana, Salomé e tantas outras mulheres. E juntamente com mais quem? Com a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Ora, faltou um apóstolo. Se houvesse aí o nepotismo, o apadrinhamento, quem seria a pessoa mais indicada para ocupar o lugar de Jesus? Os 4 irmãos de Jesus. Opa, peraí, a mãe dele está aqui, a santa. E os irmãos dele também.
ser apóstolo. Mas é isso que aconteceu? Vocês estão entendendo que diferença dessa igreja? Eles poderiam muito bem fazer isso. Quem aqui ia levantar um questionamento? Quem se atreveria? Quem estivesse na direção do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então não houve apadrinhamento. Outro ponto que eu gostaria de estar destacando, né, é o seguinte: que o obreiro, então, ele primeiro precisa preencher alguns pré-requisitos ministeriais. Segunda característica, ele precisa emergir. E eu não disse imergir. Imergir é mergulhar, né? Afundar. Ele precisa emergir da igreja. Ele sai do meio da igreja. Ele sai do meio do povo. E é o povo que está de olho nele e vendo ele como homem de Deus. Quando Josué foi apontado, ele foi aprovado e o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Moisés já via Josué como a pessoa que ocupava o seu cargo. Primeiro, não é porque ele via, por que mesmo? Porque Deus disse: ó, você vai levantar Josué como líder desse povo no teu lugar. Mas o povo via porque Josué pelejava as batalhas do Senhor. Ele já era de guerra, ele estava aos pés de Moisés. Então aquela pessoa que está ali ao lado aprendendo é a pessoa mais indicada para poder substituir você, para poder ocupar o cargo, porque é uma pessoa que as pessoas estão vendo que ele está em plena atividade. Ele já está fazendo. Às vezes se engana algumas pessoas. Quando me ordenar evangelista, eu vou evangelizar. Você não vai ser evangelizado nunca. Quando me separarem por diaconato, eu vou servir. Você não será nunca. Primeiro você mostra o que você é, e depois a igreja te reconhece, o ministério te ordena. Então você tem que já ter um histórico, tem que ter lastro. Amém? Entendi, mas vamos lá. Então, ele tem a aprovação da igreja, ele emerge. Terceiro ponto, ele tem que ter a aprovação ministerial. Versículo 24. Ele teve essa aprovação. Bem rapidinho. Versículo 24. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Bom, para eles apresentarem os dois diante de Deus, a primeira coisa que tem que ter acontecido pelos apóstolos é que eles precisam, em primeiro lugar, ter aprovado os nomes dos candidatos. Porque se é apresentado o nome de um candidato e o ministério entende que não, por algum critério espiritual, eles vão rejeitar o candidato. Aguarde mais um pouquinho. E se o candidato é o verdadeiro candidato, ele já aprendeu um substantivo que chama-se espera. É claro que ele não vai ficar com a bengalinha na mão, né? Vai falar: mas Moisés tem 40 anos, está com 80, mas ele não estava assim. Moisés terminou 120 anos, com 120 anos ele termina o seu ministério, a Bíblia diz que seus olhos não se escureceram, e as suas forças estavam plenas, e nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, com quem o Senhor falasse cara a cara. Caleb falou: olha, eu tinha 40 anos quando o Senhor me convocou para espiar a terra, e hoje a minha idade é de 85, mas eu estou tão forte para fazer a obra quando eu tinha 40 anos. Ainda estou aqui lutando capoeira. E outra, eu não quero moleza não. Terra de gigante para mim, eu quero terra de gigante. Ele não queria moleza não. Ele queria cavar poço, ele queria quebrar pedra, ele queria pegar os filhos de Anak e lutar. Esses incircuncisos, esses endemoniados vão cair. E caíram, ele tomou posse da terra. Oh, adorado é o nome do Senhor. Você tem que ter essa garra no poder do Espírito Santo, porque o Senhor não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Gente, eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, agora você pode glorificar. É estudo bíblico, mas o Espírito
versículo, mas aqui não tem moleza não. Eu quero quebrar pedra, eu quero pegar gigante, eu quero derrubar gigante. Coisa linda, né? Só que os tempos são outros, gente. Naquela época, era uma. Hoje uma pessoa com 85 anos não vai ter a mesma disposição do que tinha naquela época, né? Vocês estão me entendendo, queridos? Então, para nós resumirmos, ele tem aprovação ministerial, ele teve aprovação do ministério. E precisamos aprender isso. Aprender a esperar. Enquanto o ministério não te reconhece, continue fazendo a obra, porque afinal de contas, eu sempre faço uma pergunta: quem te chamou? Pode falar, igreja. Deus. Pelo jeito não foi todos. Quem te chamou? Deus. Preste bem atenção na pergunta. Para quem você trabalha? Deus. Para quem? Deus. Para quem? Deus. Agora essa última é cruel. Por que você faz o que você faz na sua igreja? O que te motiva? Quais são as motivações do seu coração? O que leva você a fazer o que você está fazendo? Por que você saiu da sua casa e veio aqui? Por que você vem cantar no coral? Por que você vem para o ciclo de oração? Por que você sai para o evangelismo? Por que você canta no quarteto? Por que eu estou aqui? Por que você dirige a igreja? Por que você serve a igreja? Deus não está preocupado na quantidade de coisas que você faz, e nem no tamanho da igreja que você dirige. Ele quer saber a motivação do seu coração. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Não precisa responder para mim, fica só entre você e Deus. As motivações do coração para Deus é muito mais importante. Sabe por quê? Você pode oferecer o seu corpo para ser queimado, você pode distribuir a sua riqueza com os pobres, mas se não tiver, o que é que vale? Nada. Combustível. E é possível que algum obreiro, que algum líder de uma cidade, que algum irmão do ciclo de oração, que algum obreiro acabe caindo numa contradição que a gente chama de ativismo ministerial. O que é o ativismo ministerial? É aquele em que você fica atarefado, você precisa provar para você mesmo que você tem capacidade, você quer mostrar serviço, você quer apresentar para o ministério, você quer apresentar para o seu pastor, você precisa ter uma agenda que você tem que apresentar, que você tem que cumprir, senão você vai ficar para trás. E alguns ministérios que eu conheço por aí até fomentam isso, a disputa entre obreiros. Ó, a igreja tal deu 50 mil, quanto deu a sua? 45, você melhorar isso aí. Vai lá, pressiona a igreja. Teve um que chegou a propor para mim, falou: pastor Elias, a igreja sabe que é difícil dar dinheiro, né? Eu falei: sim, meu irmão, mas qual que é o problema? Por que você não traz, vamos dizer o nome, ele é muito famoso, fulano de tal aqui para a sua igreja? Eu falei: mas como é que funciona? A função é da seguinte maneira: ele faz a campanha dos envelopes. Ah, é? E como é que é? São 7 quarta-feira forte, 7 sexta, melhor sexta, sexta-feira da quebra, onde Jeová quebra tudo, né? E aí ele dá um envelope para cada sexta-feira dessa e faz um desafio. Rapaz, eu fiz uma semana aqui, ó, uma campanha dessa, mais de 7 mil. E aí como é que funciona depois? Depois é dividido, você dá metade para ele e metade para você. Legal, né, você? Legal, né, gente? É? Jeitinho fácil de arrumar dinheiro, não é? Que Deus nos livre dessa prática maldita, irmãos. Que Deus nos livre. Se você não for tocado no seu coração para abençoar a obra de Deus, ou melhor, para devolver para Deus aquilo que é dele, porque você não passa de um mordomo, o Senhor não quer o seu dinheiro, o Senhor não quer seu trabalho, o Senhor não quer nada que você faça. Não será legítimo. Ah, mas o meu dízimo é tanto. E daí? Não se escandalize, mas você não é mais do que a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Você não tem nada. O
seu nome está escrito no livro da vida. Ele está presente, o Espírito de Deus está presente aqui nesta tarde para renovar os seus conceitos, renovar a sua chamada, renovar o seu ministério. Eu vou finalizar porque não vai dar para nós continuarmos, porque tem outros critérios. Glória a Deus. Qualquer obra que você venha fazer, Isaías diz que as nossas melhores obras são consideradas o quê? Trapos de imundícia. Trapo o quê? Imundícia. E quando você fizer tudo certinho, tudo, você vai dizer para o seu Senhor que você é que tipo de servo? Então cala a boca, em nome do Senhor Jesus, trabalha com amor, trabalha com graça. Mas eu prego. Vou te contar uma história já. Isso aqui é uma história, escrita com E, não com H. Apenas para ilustração. Conta-se que o jumentinho sobre o qual Jesus montou para entrar em Jerusalém, isso é uma fábula, quando a gente dá voz para os animais. Ele chegou na mãe dele e disse assim: mãe, pois não, meu filho, eu gostaria de voltar em Jerusalém para saber o que é que vai acontecer comigo. Mas por que, meu filho? Quando Jesus entrou comigo, o povo lançou ramos pelo chão, me ovacionava e dizia: bendito que vem em nome do Senhor, Baruch haba b'shem Adonai, e tal. Meu filho, eu gostaria de voltar lá para ver o que vai acontecer. A mãe não queria desanimar o filhote, falou assim: vai, meu filho, vai lá. Aí chega lá o jumentinho, né? Todo se achando que ele era tal, né? Quando ele chega lá, passou, rodou Jerusalém, daqui a pouco volta aí com a orelhinha baixa, rabinho entre as pernas, arrasado, acabado. A mãe olha para ele e fala: meu filho, o que está acontecendo com você? Saiu de um jeito e volta de outro, arrasado. Ele falou: não, mãe, estou muito triste. Mas triste por quê? A senhora acredita que eu achei que ia entrar em Jerusalém, o pessoal ia fazer aquela mesma coisa comigo? Mas a senhora acredita que eles nem sequer me reconheceram? A mãe olhou para ele assim, sem desprezar, e falou assim: meu filho, você sem Jesus não passa de um burrico. Você é apenas um jumentinho da mamãe. Disse o Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer, nada podeis fazer. Deus de poder, pode adorar o Senhor, o Espírito Santo está presente. Deixa eu te renovar aqui nesta tarde, ele vai te encher com a sua glória. Deus de poder e graça, Deus de unção. Sim, Jesus, filho de Davi. Gente, que coisa gostosa. Quando a gente fala o nome dele, ele se faz presente. O apóstolo Paulo, Glória a Deus. Grande Deus, grande. no seu discurso apologético em favor da ressurreição, ele elenca, porque ele estava defendendo uma tese. E para fortalecer a sua tese, ele se valia de algumas premissas. E as suas premissas eram provar que Jesus ressuscitou. E ele começa a apresentar o testemunho de várias pessoas. No final ele diz assim: olha, e por último, Jesus foi visto por mim como fora de tempo. E ele diz assim, olha o que ele diz, presta atenção: eu que sou o menor dos apóstolos. Essa é uma piada, meu Deus. O menor, professora? É já justificado. O menor dos apóstolos. Presta atenção nisso. Você que às vezes está querendo: não, enquanto eu não me consagrar eu não vou fazer. Ele diz: eu que sou o que mesmo? O que? Vocês acreditam que ele se enganou? Mais na frente ele diz: menor coisa nenhuma. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Menor coisa nenhuma. Menor eu te amo, menor. Eu não sou digno, porque eu persegui, parece que eu tinha um trauma.
E aí ele faz. Olha o que ele diz agora. Ó. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas pela graça de Deus, se você prega bem, é por causa da graça. Se você é pregador, é por causa da graça. Se você canta bem, é por causa. Se você ensina bem, é por causa. Se você canta bem, é por causa da. Se você dirige, o que você faz é por causa da graça. É tudo por causa da graça. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Então, se é por causa da graça, graças, glória, honra, exaltação, soberania ao Deus da graça, ao gracioso e ao eterno. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. O professor ensinou que os dois apóstolos foram apresentados pela igreja. E por que a igreja e os apóstolos daquela época lançaram sorte, que era, complementando, que era o costume do Antigo Testamento, de lançar a sorte por e domingo. Muito bem. A igreja tinha autoridade ou não para escolher os apóstolos? Essa foi forte, hein? Muito boa. Se foi a igreja que apresentou, eles oraram a Deus. Os dois candidatos apresentaram as qualificações. No final, quem deu o veredito foi o Senhor, né? Foi o Senhor que deu o veredito. A pergunta dele é pertinente: por que eles lançaram sortes? Bom, é aquilo que eu disse no início. Primeira coisa que devemos analisar: apesar de Jesus ser onipresente, antes de ascender ao Pai, ele disse assim: é bom que eu vá, porque se eu não for, O Consolador não virá. não virá. Nesse dia da eleição de Matias, Jesus estava ali com eles ou já tinha ascendido aos céus? Tinha ascendido aos céus? O Espírito Santo que ele havia prometido que ia ficar no lugar dele, já tinha vindo? Portanto, é como se houvesse um hiato, um estado intermediário entre a ressurreição, entre a ascensão, melhor, e a descida do Espírito Santo. Esse ato durou quantos dias? Quem se lembra? Não, esse ato, eu não disse da Páscoa até o Pentecostes. Aí eu concordo com você que é 50 dias. Mas o hiato entre a ascensão e a descida do Espírito Santo. A minha pergunta é, para ser mais didático: quantos dias Jesus ficou aparecendo na terra depois da sua ressurreição? 40 dias. Quanto tempo levou para vir o Espírito Santo? Não, 50. Da ressurreição até a descida do Espírito Santo. Então, se ele ficou 40 dias e ascendeu aos céus, faltavam quantos dias? Então, um hiato de 10 dias. Então, eles não tinham o Espírito Santo para orientá-los e não tinha Jesus para direcioná-los. O que é que eles fizeram e que não é correto, que não seria correto, porque depois a gente não vê mais essa prática? Eles apelaram para o modelo veterotestamentário, aquilo que eu disse. Eles estavam numa igreja incipiente, olhando com os óculos do Antigo Testamento. Isso eu disse. Na verdade, eu quase que respondi essa pergunta no início. Para descobrir a vontade de Deus. E é por isso que a eleição de Matias é criticada. Porque é muito mais legítima a eleição de Paulo do que a do próprio Matias. Porque a de Paulo, a semelhança dos 12, e quando eu digo 12 eu digo com Judas, apesar de Deus estar presente, foi feita diretamente por quem? Por Jesus. Só que a de Paulo é muito mais nobre, porque as dos 12, Jesus segundo a carne, e a de Paulo, Jesus glorificado. Então há uma discussão, mas se nós formos entrar nesse pé da questão, eu acho que eu vou entrar no tempo dos outros dois, que vai longe. Vai longe isso aí. Está respondida a sua pergunta? É rapidinho, porque aqui em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 14, fala assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então a pergunta é: quem vai estar, o nome dos 12 vai ser Matias ou Paulo? Porque eu pergunto isso que eu já aprendi de alguém. Ele botou o Judas Iscariotes. Hã? Não é
tem que colocar mais uma, Judas Iscariotes. Então, eu aprendi que era o nome de Paulo, porque o senhor mesmo falou que Paulo teve um ministério mais abrangente, mais excelente, né? Então, qual vai ser o nome? Matias ou Paulo? Bom, nós temos 3 candidatos, biblicamente falando, que hipoteticamente podem preencher esta vaga. Mas um pode ser hipotético, tem que ser de verdade, de fato, tem que ser real. Vamos começar pela expressão, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esse designativo, apóstolo do Cordeiro, ele é conferido quase que única e exclusivamente ao primeiro colégio apostólico, cujo apóstolo chamado Judas fazia parte. Sei que já tem gente já querendo fulminar. Mas é o que eu conheço como 12 apóstolos do Cordeiro. Por que do Cordeiro? Porque foi o Cordeiro que escolheu. Paulo é escolhido por Cristo, mas ele não ocupa o posto do colégio dos 12, porque já estava preenchida a vaga. Ou eu tenho errado? Então Paulo já está eliminado, porque ele não fazia parte do colégio dos 12. Segundo ponto, Paulo não poderia fazer parte porque foi eleito por Cristo, chamado de por Cristo, quanto tempo depois da eleição de Matias? Cerca de 5 anos depois que Matias foi eleito, é que Paulo é chamado. E Pedro disse que essa vaga não poderia ficar disponível, inclusive se preocupando com isso que a irmã acabou de se preocupar, porque havia uma promessa de Cristo, lá em Mateus capítulo 19, versículo 28 e 29, que haveria 12 tronos, que seria dado aos 12 apóstolos, e que eles iriam julgar destes 12 tronos. Então, para que tivesse esse cumprimento, alguém teria que preencher. Olha o problema que a irmã mandou para mim nessa tarde. Então, Paulo, pelo menos em tese, está descartado. Mas por outro lado, Paulo foi chamado direto por Deus, e Matias não. Por outro lado, Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas. E a Bíblia descreve Judas como sendo filho. Agora, a grande pergunta que não quer calar e que problematiza ainda mais a sua questão é: como é que uma pessoa que foi perdida se desviou, como Pedro faz essa acusação aqui contra ele, uma acusação legítima, que ele se desviou, se suicidou, se matou, vendeu o mestre, o traiu, pode posteriormente ter o seu nome escrito num dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém? Seria para a honra? Está aberta a discussão. Aí não viu onde eu não vou mexer? Eu já aprendi isso. Você me arrumou um problemaço, isso vai longe. Agora, quem resta? Matias. Mas Matias, ele pode ser descrito como apóstolo do Cordeiro. Foi o Cordeiro que o elegeu, foi o Cordeiro que o chamou, foi o Cordeiro que colocou ele no hall do colégio apostólico. E agora? Vocês estão entendendo? Nós estamos começando, é uma introdução. Como resolver essa problemática? Bom, temos 3 candidatos. Agora eu apresentei a questão e problematizei ainda mais com a palavra os nobres colegas. Se eles escolheram, logo teve a aprovação de Jesus Cristo. Boa essa. E dos 11. E acrescenta um pouco mais ainda, para fortalecer aqui qual é o nome do irmão? Lourenço. Para fortalecer a ideia do Lourenço ainda. Além disso que Jesus falou, essa autorização que Jesus dá, aconteceu algo maravilhoso que às vezes a gente passa por cima. Jesus, após ressuscitar, novamente aparece para os 11
E novamente ele diz: Chesed Shalom, ou seja, paz seja convosco, em hebraico, né? Chesed Shalom, paz seja convosco. E ele dá essa autoridade, logo após o que ele faz? Pelo amor de Deus, gente, não vão depois dizer que eu estou ensinando essa doutrina aqui nessa igreja, mas eu vou mostrar para vocês o que é que Jesus fez. Jesus fez aquilo que, por exemplo, alguém vai, qual é o nome da irmã? Maria. A irmã Maria vai convidada para almoçar na casa da irmã Maria. Aí ela começa a fazer aquela comida, aquele tempero forte, cheiro, pessoal. Meu Deus do céu, a irmã Maria vem lá naquele feijão que ela mexeu ali, não sei como que ela gosta e tal, e vem com uma conchinha de feijão e fala: dá uma experimentadinha, coloca assim na palma da mão e diz: meu pai, que delícia, que gostoso. O que é aquilo ali? É o antegozo do almoço que está para vir. Ainda não é o almoço. E sabe o que Jesus faz com eles? Jesus faz assim, ó. Assoprou sobre eles, eles receberam? Não vou ficar só nas minhas palavras, não. Irmãos, para não ficar somente nas minhas palavras, vocês lembram de João 20, 22. É um vídeo que vocês leram, né, gente? Se você é uma congregação, Deus seja louvado, para a presença de Deus, daquele irmandade, cada um disso. É desse jeito ou não é? Como diz lá o modelinho, é desse jeito. Mas antes de mesmo sendo ligado aqui na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 1. Novamente, Paulo, chamado apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. E não pela vontade dos homens. Provavelmente não é esse que vai dar o nome lá. Então. As evidências não são essas? É. Porque Matias em nenhum momento na Bíblia aparece como chamado por Jesus. Ele pode até ter sido profícuo aí no seu ministério, mas o chamado dele... Mas profícuo igual Paulo não foi. Não foi. É justamente nesse ponto que nós queremos chegar, a partir da pergunta dela e daquele feijãozinho que eu sei que ela faz muito bom. Não precisa me convidar não, mas convidar vou. E da palavra do irmão Lourenço. A Maria e o irmão Lourenço estão nos ajudando a construir aqui uma teologia matiana. Em favor de Matias. São neologismos, acabei de criar. Quem encontrou? João 20, 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Eles não tinham a plenitude, mas já tinham. E isso é inquestionável. E quem que deu para eles o Espírito Santo? O Senhor Jesus. A plenitude do Espírito veio do Pentecostes. Porque você, quando crê, é um dos capítulos que eu trato no meu livro, só tem o Espírito Santo quem é batizado pelo Espírito Santo? Não. Claro que não. Quando você recebe a Cristo como Senhor e seu Salvador, você nasceu do Espírito Santo. Você já passa a ser a morada do Espírito. Você já tem Ele. E é o que os apóstolos ainda não tinham. A partir desse momento eles têm. Então eles estavam credenciados para tomar a decisão que eles tomaram. Tudo corrobora para que seja realmente assim. Segundo ponto que devemos analisar é que Matias está ocupando justamente o cargo do 12º apóstolo. Ora, suponhamos que aqui seja a Assembleia Legislativa, que em São Paulo são 70 deputados. 70. Morreu um. O suplente vai substituir o cargo. Se alguém perguntar depois, quantos deputados tem na Assembleia? Vocês vão dizer que é 69? 70, apesar daquele haver morrido, esse que substituiu está no lugar dele. Acabou a história para quem? Mas começou para este. Portanto, está bem mais, nós podemos inclinar mais para Matias do que para qualquer outro. Só que isso vai longe. Mas então, provavelmente, na galeria da Câmara dos Deputados, vai falar o nome do deputado eleito, não do suplente. Mas provavelmente ela vai falar o de Judas. Aí que está, porque esse, no caso de Judas, aí que está.
Porque Judas, ele não foi substituído. Judas não foi substituído apenas pela morte. Judas, existe um contexto que o desapona para ocupar tal função. Ele é conhecido como filho da perdição. Ele se desviou. É como, por exemplo, você quer ver um exemplo para a gente marcar essa questão? Um eleito, segundo a presciência de Deus, pode perder a salvação ou não? Sim, pode. Quando ele não havia perdido a salvação, o nome dele estava escrito aonde? O livro da Bíblia. E quando ele perde a salvação, o que acontece com esse nome? Escrito na terra. Riscado. Acho que mata a questão aí. O nome foi riscado, não consta mais lá. Acabou, ele se desviou. Amém, queridos? Deus abençoe você.